Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre os meus aplicativos para trabalho. Sim, como vocês sabem, eu sou uma pessoa super adepta à tecnologia. Eu acho que a gente tem que usar e abusar dela quando ela vem pro nosso bem, quando ela vem pra ajudar. Eu sou sim um pouquinho viciada nessas tecnologias e ficar fuçando, mas eu procuro sempre utilizar elas da melhor maneira possível. E eu acho incrível como que a gente tem ferramentas disponíveis que nos auxiliam em diversas coisas da nossa vida, tanto da nossa vida pessoal, para organização, enfim, quanto para nossa vida profissional. Enquanto professora, né, vocês sabem que a gente tem aí uma rotina, além dela ser muito dinâmica, muito corrida, muito flexível, de muitos registros, né? A gente tem que conciliar tudo isso de alguma forma. E eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldades para me organizar. Eu sempre tive problemas para dar conta das coisas, para seguir uma rotina. Eu sou uma pessoa que precisa de rotina. Eu preciso muito ter uma rotina, porque eu sou muito perdida. A minha atenção, ela não fica muito tempo em alguma coisa. Então eu começo a fazer, do nada eu já tô fazendo uma outra coisa. E eu era mestre em começar as coisas e não finalizar. Portanto, eu assumi como método a questão das listas, da organização semanal, diária, para me auxiliar. Então eu preciso disso para que eu consiga atingir as minhas metas do dia, vamos supor. Eu costumava escrever em todos os lugares. Eu preciso escrever, preciso. Até de um tempo pra cá, a questão da memória tem ficado até mais, assim, estranha, né? Eu mesmo lendo, exercitando, a memória, ela fica, às vezes, muito seletiva. Às vezes eu esqueço o que eu almocei. Então, pra muitas coisas, então, eu tive uma ideia. Seja uma ideia de vídeo, uma ideia de atividade pra escola. Eu preciso anotar. Se eu não anoto, assim, logo em seguida que eu tiver a ideia, provavelmente eu vou esquecer. E depois eu até posso lembrar, mas aquilo vai demorar, enfim, meio que perde um sentido. E aí, o que eu fazia? Então, eu tinha a agenda, eu tinha um planner, eu tinha o celular, eu tinha bloco de notas, eu tinha um caderninho que andava comigo. Então, eu vivia carregada de coisas. E post-it, enfim, anotando em vários lugares, sabe? E, apesar disso me dar uma segurança, porque eu estava escrevendo, isso também me fazia me perder um pouco nesse processo. E com o andar aí, com o percurso que a gente vem tendo, que eu venho tendo na minha profissão, eu percebo que, eu acho que é uma coisa que eu falo em quase todos os vídeos, principalmente sobre registro, a gente tem que facilitar a nossa vida, que já é, como eu disse lá no começo do vídeo, super corrida, já é super atribulada. Então, se a gente tem recursos, ferramentas que nos auxiliam a facilitar o nosso dia a dia, por que não utilizar deles, né? Eu tenho optado pela simplicidade e pela praticidade. Então, eu meio que abandonei um monte de anotações e eu procuro centralizar as minhas anotações em poucos lugares. E eu estou caminhando para deixar em um local só. Eu ainda tenho medo de deixar em um local só, com medo de perder. Então, vou dar o meu exemplo. Eu costumo me organizar no meu planner, né, que é o meu planner pessoal, e nele eu tenho as minhas atividades diárias, questões do trabalho, eu tenho tudo. E eu tenho o meu celular, onde eu tenho os meus aplicativos de trabalho e também de organização pessoal. Eu mantenho os dois ainda com medo, vai que dá pau no celular, ou vai que eu perco meu caderno, enfim, né? Eu mantenho os dois ainda por uma questão de segurança, digamos assim, sei lá. Mas eu gostaria muito de caminhar para um modelo só, ficar com tudo registrado virtualmente, digamos assim. Porque o virtual, além dele ser mais leve, em amplos sentidos, ele te possibilita outros caminhos e ele também te possibilita uma gama de ferramentas enorme. Enfim, essa introdução toda para falar para vocês que ultimamente eu tenho preferido, principalmente agora, em isolamento social, quarentena, eu tenho usado e abusado muito mais das ferramentas de trabalho virtuais, das plataformas que a gente tem disponível para nos auxiliar. Já contei para vocês sobre o Google Keep, já tem vídeo específico sobre isso e ele tá dentro dessa lista que eu vou falar para vocês. Então hoje eu quero mostrar para vocês quais são os aplicativos que eu uso para o meu trabalho, para a minha organização profissional do meu trabalho e que me ajudam muito, muito, muito e que podem ajudar vocês de alguma forma. Primeira coisa, como
uma tentativa de ser uma pessoa super organizada, eu montei uma pasta no meu celular onde esses aplicativos ficam reunidos. Então eu coloco todos esses aplicativos em uma pasta separado. Então eu sei que tudo que tá lá é sobre trabalho. O primeiro aplicativo que eu tenho é o Microsoft Teams, que é uma plataforma de reunião de equipes, que foi a plataforma escolhida inicialmente pela escola para se fazer as reuniões. Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso em alguns vídeos passados, mas esse aplicativo, essa plataforma, ela está disponível tanto pelo celular quanto pelo computador. Eu uso pelo computador, tá? Eu prefiro usar pelo computador, mas eu tenho no celular porque vai que acontece alguma coisa, algum pau no computador. Enfim, uma emergência, eu tenho ela no celular, mas eu prefiro 1000 vezes pelo computador. Essa plataforma, a gente faz reuniões. Do meu trabalho, é a plataforma que a gente usa para fazer reuniões. Mas ela tem inúmeras ferramentas também disponíveis. É a ferramenta que os meus filhos usam para a escola, e nela você tem os arquivos de lição, você tem uma barra de tarefas, onde você tem uma agenda de tarefas para você cumprir. Enfim, é um aplicativo completo de reunião em equipes, mas eu ainda acho ele um pouco complexo na sua utilização, ele é um pouco pesado, ele demora um pouco, mas enfim. É o que tem dado certo para as nossas reuniões. O segundo aplicativo é o Google Keep. Eu não vou me estender muito nele, porque eu tenho um vídeo falando só sobre esse aplicativo aqui, tá bom? Então, eu só vou resumir dizendo que é o meu queridinho para os meus registros e é quem eu utilizo praticamente todos os dias para o meu trabalho. Então, se você quer saber um pouco mais, tem um vídeo falando só sobre o Google Keep aqui. Bom, o terceiro aplicativo é o Google Agenda, que eu tenho descoberto ele, assim, ultimamente eu tenho fuçado muito nele e descoberto inúmeras possibilidades com ele. E eu já usava o Google Agenda para eventos pessoais, tal, e agora eu tenho utilizado para o meu planejamento. Então, sabe a tabela de planejamento semanal que a gente faz com as propostas, tal? Eu faço por ele e eu acho sensacional, porque você consegue organizar por dia, por semana, por mês, você tem os horários, você consegue organizar as suas atividades, os seus afazeres. No meu caso, eu tenho a minha conta, né, do Google particular e eu tenho a minha conta do Google institucional. Eu consigo mesclar as duas. Eu uso elas separadamente, então os meus eventos pessoais, do canal, do Instagram, da minha vida pessoal, estão na minha conta pessoal. E os meus eventos profissionais, desde o que eu vou postar, o que eu vou planejar, as reuniões, elas estão no meu institucional. Eu posso ver separado ou eu consigo ver junto, né? E aí o que é legal é que eu consigo imprimir. Então eu seleciono a semana e eu consigo imprimir por semana e eu coloco na minha pasta o que eu vou fazer naquela semana. Então fica como o meu planejamento semanal. Eu acho isso, assim, sensacional e me ajuda muito. Tem vários recursos do Google Agenda. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo só sobre ele, de você poder, além de você ter a praticidade de dividir por cores, por horários, por categorias, você consegue colocar alarme, você consegue diferenciar tarefas de eventos, enfim, tem uma infinita possibilidade. E ele que eu utilizo para me organizar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e fazer o meu planejamento semanal. O quarto aplicativo é o Google Sala de Aula, ou Google Classroom, tanto faz. Esse é o aplicativo, é a plataforma escolhida pela SME, pela Secretaria Municipal de Educação, para o registro dos nossos trabalhos, tá? Então, é essa plataforma que a gente tem que interagir com as famílias, propor as atividades e fazer dela como se fosse um diário de classe, onde a gente anota dia a dia o que a gente tem feito. É mais ou menos por aí que a secretaria vai poder ver o que cada escola tem feito. É algo novo pra gente, está entrando aos poucos, é algo que o ensino fundamental já usa com maior propriedade, mas nós, da educação infantil, nós estamos enfrentando grandes barreiras com ele, tanto pela dificuldade de acesso, para você acessar já é bem difícil, já é bem complexo para as famílias acessarem. E a questão é que ele é uma plataforma ele é interativo, você consegue ter uma interação, você consegue fazer transmissões online e tal, enfim.
mas você não consegue ter uma troca virtual, como, por exemplo, no meu caso, o grupo do Facebook, onde eu posto uma atividade, um vídeo, uma proposta, e a gente já vai conversando ali mesmo, né? É algo mais de fácil acesso. O Google Sala de Aula, você precisa ter um acesso restrito, você precisa ir até lá para postar, fica uma coisa muito atividade, resposta. Mas, enfim, a gente está se apropriando disso e estamos utilizando essa plataforma sob orientação da Secretaria Municipal. O quinto aplicativo é o Google Drive. No Google Drive, eu tenho todos os documentos. É como se fosse o nosso campo de arquivos. Todos os arquivos que a gente tem do Google ficam lá no Google Drive. Então, quando você quer acessar o plano de aula, quando você quer acessar o portfólio, quando você quer acessar os registros, tá tudo por ali. Então, é como se fosse o centralizador dos seus arquivos, tá no Google Drive, por isso que eu tenho ele baixado no celular. Se por acaso eu precisar acessar algum documento que esteja vinculado a ele, tendo esse aplicativo, eu já consigo acessar esse documento. O sexto aplicativo é o Google Docs, que é como se fosse o Word da Google, né? É aonde eu finalizo, digamos assim, os meus registros. Nele também existem alguns registros de trabalho da escola, que são feitos coletivamente, e é onde eu, todo final de semana, né, ou todo início de semana, eu sistematizo os meus registros, eu já falei isso também para vocês. Então, tudo que eu anoto no Google Keep, eu mando para lá para poder imprimir. Então, ele que me possibilita editar, imprimir, organizar, colocar fotos, né, estruturar o documento para imprimir e deixar dentro da minha pasta. O sétimo aplicativo é o Google Apresentações. Esse, eu vou fazer um vídeo só sobre ele também, mostrando o meu portfólio. Ele é como se fosse um PowerPoint da Google, com 1001 possibilidades também, 1001 designings. Eu acho sensacional, eu tenho explorado essa ferramenta. No vídeo que eu vou gravar sobre portfólio, eu vou contar um pouco da minha estrada com esse aplicativo. E, assim, eu acho ele sensacional. Se vocês tiverem a possibilidade de entrar e fuçar e conhecer, façam. Ou então aguardem o vídeo que eu vou falar só sobre ele aqui, tá bom? O oitavo aplicativo é o Google Meet. Na verdade, eu tenho esse aplicativo porque, como nós temos o Google Classroom, Google Sala de Aula, como plataforma oficial, o que possibilita a interação é através do Google Meet. Então, você agenda reuniões pelo Google Sala de Aula e elas abrem no Google Meet. O Google Meet é a central de reunião da Google, né? Então, nós estamos tentando fazer reuniões por ela, ainda não conseguimos efetivar, mas o aplicativo é como se fosse o Teams, né? Mas da Google. Então, eu tenho ele também no celular, porque se der algum problema no computador, eu tenho acesso pelo celular também. Bom, e por fim, mas não menos importante, eu tenho o Gmail. Eu tenho o aplicativo do Gmail porque eu tenho do próprio telefone aquele aplicativo só dos e-mails, onde eu tenho acesso aos meus e-mails pessoais, e eu baixei o do Gmail para deixar nessa pasta porque eu não uso conta do Gmail para nada, digamos assim. Eu tenho a minha conta pessoal, que é a conta do canal do YouTube, que é a minha conta pessoal, que eu uso para as coisas. Só que nós da prefeitura, nós temos a nossa conta institucional, como eu já falei para vocês. E essa conta institucional está vinculada a esse e-mail. Então, para eu ter acesso a esse e-mail, eu tenho que entrar no Gmail. Então, eu já deixei o aplicativo do Gmail separado, porque tudo que eu recebo institucional da escola vem para esse e-mail e fica dentro dessa pasta trabalho, e eu sei do que eu tô tratando, entendeu? Então, eu deixo esse aplicativo aí só de alerta. Bom, gente, esses são os meus aplicativos de trabalho. Eu tô, assim, encantada com a potencialidade que a gente tem nessas ferramentas. E, assim, com certeza tem 1001 outras possibilidades. Eu assisto muitos vídeos que falam sobre isso, e eu já vi alguns outros aplicativos, mas tem alguns aplicativos um pouco mais complexos. Eu gosto de usar e abusar desde que eu me sinta bem usando. O que eu acho muito bacana desses que eu citei para vocês é que eles se conversam, então praticamente estão todos dentro de um mesmo lugar. Acho que só o da Microsoft, né, do Teams, que não faz parte do pacote Google, mas os outros estão todos dentro de um mesmo local, então eles se conversam. Então você consegue linkar uma coisa na outra. Eu acho que isso é sensacional. E além disso, o que eu acho fantástico é que
Todos esses aplicativos que eu falei para vocês, vocês podem usar no celular, no smartphone ou no computador. Então, vocês têm um acesso ao mesmo tempo nos dois lugares. Então, se eu registro alguma coisa no meu Google Keep agora aqui no meu celular, se eu abrir no meu computador, vai estar registrado lá também. Então, a gente tem essa ligação entre o computador, né, o remoto ali, o PC, enfim, e o celular. E eu acho isso fantástico, né? Então, se você quiser imprimir, você já abre no computador e imprime. Se você tá na escola, né? Aí não tem como abrir agora um computador, mas você tá com seu celular, você abre, grava uma nota, tira uma foto, anexa, enfim. Você tem 1001 possibilidades, né? Então, eu tenho usado e abusado desses aplicativos de trabalho. Se vocês conhecem mais algum aplicativo, se vocês utilizam alguma ferramenta dessas, me deixem aqui nos comentários. Se vocês não conheciam alguma, me deixem aqui também e vamos compartilhar esses conhecimentos, porque ainda mais agora nessa era, eu acho que agora a gente tem que, de uma vez por todas, incluir a era digital nas escolas, mesmo que a gente volte da pandemia, se Deus quiser, voltaremos, mas a gente tem que incluir nas escolas esse acesso virtual, não de ensino à distância, muito pelo contrário, né? Mas da gente possibilitar acessos diferentes para as crianças, essa linguagem diferenciada que essa geração já está vindo com essa linguagem já apropriada dentro de si. Então, a gente tem que possibilitar essas coisas para eles, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui, se inscreve aqui no canal, tá bom? Para aumentar a nossa família. E é isso aí. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.